O sol da manhã, um velho conhecido de Helena Vargas, entrava pelas frestas da persiana com a mesma cerimônia de sempre. Havia 72 anos que ele a cumprimentava, mas na última década, desde que seu amado esposo se fora, o calor dos raios parecia ter perdido um pouco do seu conforto. Era um calor que iluminava, mas não aquecia a alma. Ela se sentou na beirada da cama, sentindo o peso do corpo que a servira por mais de 7 décadas. Os joelhos estalaram em protesto, uma sinfonia familiar de cartilagens gastas e memórias de uma vida inteira de trabalho. Cada junta, cada músculo dolorido, era um parágrafo na história de sua dedicação. Olhou para as próprias mãos, repousadas sobre o colo. Eram mapas de um território de amor e sacrifício. As veias saltadas, as manchas senis, a pele fina e enrugada como papel de seda. Eram as mãos que haviam embalado uma filha, cuidado de um marido doente, amassado pães, plantado flores e, acima de tudo, se doado sem jamais pedir nada em troca. Levantou-se devagar, o corpo ainda relutante em aceitar o comando do cérebro. A rotina era o motor que a impulsionava. Primeiro, o café. O cheiro do pó invadindo a cozinha era a primeira nota de sua partitura diária, uma melodia que ela executava com a precisão de uma maestrina que conhecia sua orquestra de cor. Enquanto a água aquecia na chaleira, seus olhos passearam pela casa espaçosa. Cada objeto, um fantasma. A poltrona onde o marido lia o jornal. O balanço de madeira no alpendre que rangia com as lembranças das pernas de uma menina pequena, sua Sandra, balançando em uma tarde de verão. A casa era um santuário de memórias, um museu de uma vida que ela acreditava ter construído em bases sólidas de amor e família. Mal sabia ela que as fundações estavam podres, corroídas pela ambição de quem ela mais amava. A fotografia na parede da sala a encarava. Sandra, no dia de sua formatura, com um cabelo na cabeça e um sorriso que, à distância do tempo, parecia mais um ensaio do que um sentimento genuíno. Helena sorriu para a imagem, um sorriso melancólico de mãe que se orgulhava até mesmo da ilusão que criara. Ela havia dado tudo a Sandra. As melhores escolas, as roupas da moda, os caprichos mais caros. Abdicou de seus próprios desejos, dos pequenos luxos, para que a filha nunca sentisse a falta de nada. Helena se contentava com os retalhos, enquanto tecia para a filha um manto de opulência. Seu único prazer secreto, a única coisa que fazia para si, era a arte dos doces. Uma herança de sua mãe, uma tradição passada de geração em geração. A goiabada cascão, o doce de leite cremoso, o figo em calda. A cozinha se transformava em seu ateliê e as panelas de cobre em suas telas. Sandra, no entanto, sempre desdenhou desse talento. Coisa de gente sem ambição, mamãe, ela dizia, a voz tingida de um desprezo que Helena se recusava a enxergar. Isso é coisa do passado, do tempo da vovó. O mundo agora é outro. Helena suspirava e guardava seus doces, e com eles um pedaço de sua identidade, no fundo do armário e da alma. Ela não entendia que, para a filha, aquela simplicidade era uma afronta, um lembrete de origens que Sandra queria desesperadamente apagar. Naquela manhã específica, porém, algo estava diferente. Um silêncio pesado pairava no ar, um presságio que o coração de mãe sentia, mas a mente se recusava a decifrar. A campainha tocou, estridente, quebrando a monotonia. Era Sandra, e não estava sozinha. Ao seu lado, um homem de branco, com um sorriso profissional e um olhar vazio. Mamãe, que bom te ver! A voz de Sandra era um xarope doce demais, um artifício que Helena, em sua inocência, ainda tentava engolir. Tenho uma surpresa para você. Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. A palavra surpresa, na boca de Sandra, raramente significava algo bom para ela. Mas ela forçou um sorriso. O sorriso de mãe que sempre perdoa, que sempre espera o melhor. Uma surpresa, minha filha? A essa hora da manhã? As melhores surpresas não têm hora marcada, disse Sandra, abrindo um sorriso ainda mais largo, que não alcançava os olhos. Este é o Dr. Campos. Ele veio comigo para garantir que tudo corra bem. O médico estendeu a mão. Helena a apertou, sentindo a pele fria e a formalidade de um aperto que não transmitia confiança, mas sim uma sentença. É um prazer, dona Helena. Sua filha fala maravilhas da senhora, disse ele, com a mesma entonação ensaiada de Sandra. Viemos te buscar para uma semana de descanso. Um spa de repouso maravilhoso, com tudo pago. Você merece, mamãe. Precisa finalmente relaxar, se cuidar um pouco.
continuou Sandra, já entrando e gesticulando pela casa como se avaliasse um imóvel. A desconfiança de Helena era uma semente minúscula, mas teimosa, brotando em seu peito. Um spa? Sandra, que nunca se preocupara com seu cansaço, que sempre a vira como uma figura incansável e serviçal, agora queria que ela descansasse? Mas e a casa? E as plantas? Helena balbuciou, procurando por desculpas, por um fio de lógica que pudesse adiar o inevitável que ela ainda não compreendia. Não se preocupe com nada, eu cuido de tudo. Apenas arrume uma pequena mala, com o essencial. O carro já está nos esperando. A ordem era disfarçada de sugestão, a urgência de cuidado. Helena subiu as escadas, o coração batendo descompassado. No quarto, abriu o guarda-roupa e olhou para suas roupas simples. O que levar para um spa de repouso? Ela, que nunca frequentara tais lugares, que nunca se permitira tal luxo. Pegou uma mala velha, a mesma que usara em sua lua de mel, e colocou dentro algumas peças de roupa, um livro de orações e a fotografia do marido. Cada gesto era lento, pesado. Ela estava se movendo em uma névoa de incerteza, guiada pela mão de uma filha que, de repente, parecia uma estranha. Ao descer, encontrou Sandra e o médico cochichando na sala. Eles se calaram abruptamente quando a viram. O sorriso de Sandra voltou, mas agora parecia uma rachadura em uma máscara de porcelana. Prontinha? Vamos, o motorista está com pressa. Helena deu uma última olhada para sua casa, para a poltrona, para o balanço, para a fotografia na parede. Um adeus silencioso a uma vida que estava prestes a ser arrancada de suas mãos. Ela não sabia, mas aquela era a última vez que veria sua casa com os olhos de quem a pertencia. O carro era luxuoso, preto, com vidros escuros que a isolavam do mundo exterior. Helena se sentou no banco de trás, a pequena mala no colo. Sandra sentou-se ao seu lado, mas manteve uma distância calculada. O Dr. Campos foi na frente, com o motorista. A viagem foi um borrão. Helena olhava pela janela, vendo a paisagem familiar de seu bairro se transformar em ruas desconhecidas, depois em uma rodovia. O silêncio dentro do carro era denso, opressor. Para onde estamos indo exatamente, Sandra? Helena perguntou, a voz fraca. Já disse, mamãe. Um lugar para você descansar. A resposta foi curta, fria. A paisagem começou a mudar novamente. O verde deu lugar a muros altos, a prédios cinzentos e a uma atmosfera de abandono. O carro diminuiu a velocidade e entrou por um portão de ferro rangente. Helena olhou para a placa, as letras descascadas pelo tempo. Lar do Amparo. O nome não condizia com a imagem. A fachada do prédio era de um amarelo encardido, com manchas de mofo e janelas que pareciam olhos vazios. O cheiro de desinfetante e solidão invadiu o carro antes mesmo que a porta fosse aberta. Isso não é um spa, sussurrou Helena, o coração congelando no peito. O motorista abriu a porta para ela. Sandra desceu pelo outro lado, o sorriso radiante da manhã, agora completamente desaparecido. Em seu lugar, uma máscara de frieza e triunfo. O que foi, mamãe? Surpresa? Sandra disse, a voz cortante como um caco de vidro. Helena a olhou, a confusão e o medo dançando em seus olhos. Ela se virou para o prédio, depois para a filha, tentando conectar as peças de um quebra-cabeça cruel. Achou que eu ia gastar o seu dinheiro, que em breve será meu, com luxos para você? Esta é sua nova casa. Cada palavra era um golpe, uma pá de cal em cima da confiança de uma vida inteira. O Dr. Campos se aproximou, entregando uma pasta para Sandra. Ele não olhava para Helena. Era um cúmplice covarde, um mercenário de jaleco branco. O Dr. Campos foi muito gentil em atestar sua incapacidade de gerir os próprios bens. A partir de hoje, eu sou sua curadora. Vou cuidar muito bem de tudo que a senhora e o papai construíram. A realidade desabou sobre Helena com a força de um furacão. A traição era tão monstruosa, tão impensável, que sua mente se recusava a processar. Mas por que, minha filha? Ela sussurrou, a voz embargada, o último fio de esperança se rompendo. Sandra se inclinou, o rosto a centímetros do de Helena. O perfume caro que ela usava misturou-se ao cheiro de mofo do lugar, criando uma náusea insuportável. O sussurro venenoso da filha selou seu destino. Seu tempo acabou. Agora é a minha vez de viver. Com um aceno de cabeça de Sandra, duas enfermeiras de aparência cansada saíram do prédio e seguraram os braços de Helena. Ela não resistiu. O choque havia paralisado seus músculos, silenciado sua voz. A porta de ferro se fechou com um baque surdo, o som da finalidade.
Helena ficou ali, parada, entre as duas desconhecidas, vendo o carro preto se afastar e levar embora sua vida, sua casa, sua identidade. Ela estava apenas com a roupa do corpo, a mala velha na mão e a quantia irrisória de dignidade que a filha havia decidido lhe deixar. O sol, que antes a cumprimentava, agora parecia zombar de sua desgraça, escondido atrás dos muros altos do lar do Amparo. O exílio de Helena começou não com uma longa caminhada, mas com um único passo para dentro daquele prédio cinzento. O corredor era longo, mal iluminado por lâmpadas amareladas que piscavam intermitentemente. O cheiro de desinfetante barato era apenas uma camada fina sobre um odor mais profundo de velhice, doença e desesperança. As paredes, um dia brancas, agora exibiam um mapa de infiltrações e mofo. O chão de ladrilhos gastos estava manchado e pegajoso em alguns pontos. Helena caminhava como um autômato, seus pés se movendo por um instinto que sua mente atordoada já não possuía. As enfermeiras a guiaram por aquele labirinto de tristeza. Passaram por portas entreabertas, de onde vinham sons de tosses secas, gemidos baixos e o volume alto de uma televisão. Em uma sala comum, figuras encurvadas em cadeiras de rodas olhavam para o nada, seus olhos opacos como vidro fosco. Eram os esquecidos. E agora, ela era uma deles. Seu quarto ficava no final do corredor. A porta tinha um número pintado à mão, o 7. A enfermeira mais velha, de rosto marcado pelo cansaço, abriu a porta com uma chave que fez um barulho agudo na fechadura enferrujada. O cômodo era minúsculo, quase um armário. 2 camas de ferro, um pequeno guarda-roupa de madeira compensada e uma janela com grades que dava para uma parede de tijolos. Não havia flores, não havia fotografias, não havia vida. Na outra cama, uma senhora de cabelos brancos e ralos estava deitada, virada para a parede, em uma posição quase fetal. Ela não se moveu quando entraram. Esta é a sua colega de quarto, a dona Amélia. Ela não fala muito, disse a enfermeira mais nova, com um tom que não era de pena, mas de simples constatação. Helena permaneceu em pé no meio do quarto, a mala ainda na mão. Ela olhava para a cama de ferro que lhe fora designada. Um colchão fino, coberto por um lençol puído e um cobertor áspero. Aquele seria o seu novo mundo. As enfermeiras saíram, fechando a porta atrás de si. O som da chave girando na fechadura foi a segunda porta de ferro a se fechar em seu dia. Agora, ela estava trancada por dentro e por fora. Lentamente, ela se aproximou da cama e sentou-se. O colchão afundou sob seu peso, as molas protestando com um gemido metálico. Ela colocou a mala no chão, ao lado da cama. Era a única coisa ali que lhe pertencia, o último vestígio de sua vida anterior. O impacto psicológico da traição começou a se infiltrar, uma maré fria e escura. A imagem do rosto de Sandra, a frieza em seus olhos, o veneno em suas palavras. Seu tempo acabou. A frase ecoava em sua mente, repetidamente, como um disco arranhado. 50 anos de dedicação. 50 anos sendo esposa de e mãe de. Ela havia se esquecido de si mesma, se anulado em prol da família. E qual fora sua recompensa? O abandono, a humilhação, a usurpação. Ela não chorou. As lágrimas pareciam congeladas em algum lugar profundo de sua alma. Havia apenas um vazio, um buraco negro onde antes existia o amor de mãe. Ela havia sido roubada não apenas de seus bens materiais, mas de sua própria identidade. Quem era Helena Vargas agora? Os dias seguintes se arrastaram em uma monotonia torturante. A rotina do asilo era regida por sinos e horários rígidos. O café da manhã era um pão amanhecido com um café ralo. O almoço, uma sopa aguada com pedaços indefinidos de legumes. O jantar, uma repetição do almoço. Helena comia em silêncio, sentada em uma mesa no refeitório barulhento, cercada por rostos que haviam desistido de expressar qualquer coisa. Ela observava os outros residentes, tentando encontrar neles um reflexo de sua própria dor, mas via apenas a resignação. Seu quarto era seu refúgio e sua prisão. A dona Amélia permanecia em seu estado catatônico, um lembrete constante do que o abandono poderia fazer a uma pessoa. Helena tentou conversar com ela, mas suas palavras se perdiam no silêncio da outra. As noites eram as piores. No escuro, deitada na cama dura, os pensamentos vinham com força total. As memórias de sua casa, do cheiro de suas flores, do conforto de sua cama. A dor da traição era uma ferida aberta, latejante.
Ela se sentia como uma casca vazia, uma sombra vagando pelos corredores daquele lugar. A Helena que amava, que cuidava, que sorria, havia morrido na frente daquele portão de ferro. Foi em uma tarde particularmente cinzenta que ela notou uma figura diferente no asilo. Uma enfermeira jovem, com um rabo de cavalo balançando enquanto ela corria de um lado para o outro. Seu rosto não tinha a máscara de exaustão e indiferença das outras. Havia uma luz em seus olhos, uma centelha de compaixão. Era Lúcia. Na casa dos 20 anos, sobrecarregada pelo trabalho e mal paga, mas com um coração que ainda não havia sido endurecido pela realidade do lugar. Lúcia notou Helena. Viu a dignidade em sua postura, mesmo sentada em uma cadeira de plástico no pátio estéril. Viu a tristeza profunda em seus olhos, uma tristeza que não era de senilidade, mas de uma alma ferida. Helena, por sua vez, passava horas sentada no pátio, um pequeno quadrado de cimento cercado por muros altos. Havia uma única árvore ali, uma goiabeira velha e esquecida, cujos galhos se esticavam em direção ao céu, como se implorassem por liberdade. Um dia, ao ver Helena olhar para a goiabeira com uma nostalgia infinita, os olhos perdidos em uma lembrança distante, Lúcia sentiu uma conexão. Aquele olhar a lembrou de sua própria avó, que também encontrava consolo nas coisas simples da natureza. Lúcia começou a observar Helena mais de perto. Viu que ela mal tocava na comida, que passava os dias em um silêncio quase monástico. Viu a forma como ela dobrava seu lençol puído com um cuidado meticuloso, como se tentasse impor um pouco de ordem ao caos de sua existência. Uma noite, Lúcia estava fazendo sua ronda. A maioria dos residentes já dormia. Ela passou pelo quarto 7 e viu uma fresta de luz por baixo da porta. Entrou silenciosamente e encontrou Helena sentada na beirada da cama, olhando para a janela gradeada, para a parede de tijolos do outro lado. Dona Helena? Lúcia sussurrou. Helena se assustou, virando-se rapidamente. Desculpe, não quis assustar a senhora. Está tudo bem? Helena apenas assentiu, mas seus olhos diziam o contrário. É difícil dormir aqui, não é? O silêncio é barulhento, disse Lúcia, com uma sabedoria que ia além de sua idade. Helena a olhou, surpresa. Foi a primeira vez que alguém naquele lugar pareceu entender o que ela sentia. Eu vi a senhora olhando para a goiabeira hoje. Parecia que estava longe, comentou Lúcia, sentando-se na beirada da cama de Dona Amélia, que dormia profundamente. Uma lágrima solitária, a primeira em semanas, escapou dos olhos de Helena e rolou por sua bochecha enrugada. Minha mãe, ela fazia a melhor goiabada do mundo. Usava as goiabas do nosso quintal, Helena disse, a voz rouca pelo desuso. Lúcia sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Minha avó fazia um bolo de fubá que perfumava a casa inteira. Elas ficaram em silêncio por um momento, unidas pela memória afetiva do sabor e do cheiro que só a comida feita com amor pode ter. Naquela noite, uma ideia ousada começou a se formar na mente de Lúcia. Uma ideia que poderia ser a ruína de seu emprego, mas talvez a salvação de uma alma. No dia seguinte, Lúcia abordou Helena no pátio. Dona Helena, a senhora ainda se lembra de como se faz a goiabada? Helena a olhou, confusa. É algo que não se esquece. Está no sangue, nas mãos. Lúcia olhou para os lados para se certificar de que ninguém estava ouvindo. A cozinha do asilo fica vazia depois das 8 da noite. Ela sussurrou, os olhos brilhando de cumplicidade. Se a senhora quiser fazer um doce para espantar a tristeza, eu consigo o açúcar e umas panelas. E talvez umas goiabas daquela árvore ali. Helena ficou sem palavras. O coração, que ela pensava ter parado de sentir, deu um salto. A oferta de Lúcia era mais do que uma gentileza. Era um resgate. Era uma ferramenta. Era o primeiro fio de esperança em um novelo de desespero. Ela olhou para as próprias mãos. As mãos que haviam sido declaradas inúteis, incapazes. As mãos que sua filha havia desprezado. Talvez, apenas talvez, elas ainda tivessem o poder de criar, de transformar, de lutar. Eu aceito, minha jovem, disse Helena, e pela primeira vez em muito tempo, um traço de sua antiga força voltou à sua voz. O encontro com Lúcia não foi apenas o encontro com uma alma caridosa. Foi o encontro de Helena consigo mesma, com a parte de sua identidade que nenhuma traição poderia roubar. A artesã, a criadora, a mulher que transformava o amargo da fruta no doce da vida. O despertar da habilidade artesanal de Helena foi um ritual clandestino,
uma cerimônia secreta realizada nas madrugadas silenciosas da cozinha do asilo. Aquele espaço, que durante o dia era um lugar de tarefas apressadas e comida sem alma, transformava-se, sob a luz fraca de uma única lâmpada, no santuário de sua ressurreição. Lúcia, fiel à sua promessa, foi a fada madrinha daquela operação. Na primeira noite, ela esperou o último funcionário sair e guiou Helena pelos corredores escuros até a cozinha. O lugar era frio, com um cheiro metálico de aço inoxidável e o resquício de comida requentada. Temos que ser rápidas e silenciosas, Lúcia sussurrou, entregando a Helena um saco de açúcar que ela havia comprado com seu próprio dinheiro e uma sacola com as goiabas que colhera da árvore do pátio. As frutas não eram perfeitas, algumas tinham manchas e picadas de pássaros, mas para Helena eram diamantes. Helena pegou uma goiaba na mão. A textura da casca, o peso da fruta. Era como reencontrar uma velha amiga. Ela fechou os olhos e, por um instante, não estava mais na cozinha fria do asilo, mas na cozinha ensolarada de sua infância, ao lado de sua mãe. O processo começou. Cada gesto era carregado de memória. Primeiro, lavar as frutas. A água fria correndo por suas mãos, limpando não apenas a poeira das goiabas, mas também a poeira que se acumulara em sua alma. Depois, o corte. Lúcia havia conseguido uma faca pequena e uma tábua de madeira. O som da lâmina cortando a fruta, a visão da polpa vermelha e vibrante, cheia de sementes, era um espetáculo para os olhos de Helena. Ela trabalhava com a precisão de um cirurgião, o conhecimento de gerações guiando seus movimentos. A panela que Lúcia encontrou era de alumínio, amassada e arranhada, longe da panela de cobre que Helena costumava usar. Mas para uma artesã de verdade, a ferramenta é apenas uma extensão da vontade. Helena colocou a polpa na panela, adicionou o açúcar e um pouco de água. Levou ao fogão industrial, cujas chamas eram fortes e difíceis de controlar. O calor do fogo, no entanto, foi o primeiro calor genuíno que Helena sentiu em semanas. Era um calor que a lembrava do lar, do fogão a lenha de sua mãe, do coração pulsante de uma casa. Lúcia observava, fascinada. A mulher frágil e silenciosa do pátio havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma mestra em seu ofício, concentrada, poderosa. Então, o cheiro começou a se espalhar. Primeiro, o aroma adocicado e levemente ácido da goiaba cozinhando. Depois, o perfume inconfundível do açúcar se caramelizando, uma fragrância que preenchia o ar, sobrepondo-se ao cheiro de desinfetante e tristeza. Era o cheiro da esperança. Helena mexia a mistura com uma colher de pau que Lúcia também havia encontrado. O movimento era constante, ritmado. Seus braços, enfraquecidos pela inatividade, começaram a doer, mas ela não parou. A dor era um lembrete de que ela estava viva, de que estava criando algo. O som da colher raspando o fundo da panela era uma música. A visão da mistura borbulhando lentamente, as bolhas espessas estourando na superfície, era uma dança. A textura mudando, de um suco ralo para uma pasta grossa e brilhante, era uma transformação. E Helena se transformava junto. Cada volta da colher era um ato de desafio. Cada gota de suor que caía de sua testa era uma declaração de sua resiliência. Ela não estava apenas fazendo um doce, ela estava cozinhando sua liberdade. Depois de mais de uma hora, a goiabada atingiu o ponto perfeito. A cor era de um vermelho profundo, quase um rubi. A textura era densa, com os pedacinhos da casca que caracterizavam a verdadeira goiabada cascão. Lúcia trouxe alguns potes de vidro vazios, que ela havia guardado da cozinha. Com cuidado, Helena encheu os potes com o doce quente, o vapor subindo e carregando o perfume de sua vitória. Elas limparam tudo meticulosamente, não deixando nenhum vestígio de sua atividade noturna. Quando saíram da cozinha, o primeiro raio de sol já estava aparecendo no horizonte. No dia seguinte, o primeiro pote de doce foi o segredo mais delicioso do lar do Amparo. Lúcia o compartilhou com os poucos funcionários em quem confiava. A reação foi unânime. Era o melhor doce que já haviam provado. O sabor era autêntico, profundo, um contraste gritante com a comida industrializada que estavam acostumados a consumir. A goiabada de Dona Helena se tornou uma lenda sussurrada nos corredores. Os funcionários faziam fila para provar uma colherada, um pequeno momento de prazer em um dia de trabalho árduo. Para Helena, cada elogio era um tijolo a mais na reconstrução de sua autoestima. Mas a esperança, por si só, não compra a liberdade. Era preciso um plano. E o plano começou a se desenhar na mente de Lúcia.
Lúcia frequentava uma padaria gourmet no centro da cidade. O dono, um sommelier de cafés chamado Ricardo, era um homem apaixonado por produtos artesanais e de qualidade. Em um ato de ousadia, Lúcia levou para ele um pote da goiabada de Helena, embrulhado como um presente. Um presente para o senhor, seu Ricardo. Uma amiga da minha avó que faz. Ela mentiu, o coração batendo forte. Ricardo, um homem cético por natureza, olhou para o pote com desconfiança. Mas a aparência do doce, a cor rica, a textura visível através do vidro, despertou sua curiosidade. Ele abriu o pote, pegou uma pequena colher e provou. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Lúcia. Ricardo fechou os olhos, saboreando. Sua expressão mudou de cética para surpresa, e depois para reverência. Minha nossa, ele sussurrou, isso não é um doce, é uma poesia. Ele olhou para Lúcia, os olhos brilhando. Onde a sua amiga aprendeu a fazer isso? Isso tem sabor de infância, de verdade, de tempo. Naquele momento, a ponte para o mundo exterior foi construída. Ricardo não apenas elogiou, ele viu o potencial. Eu quero mais. Quero vender isso na minha padaria. Quanto ela cobra pelo pote? Lúcia gelou. Elas não haviam pensado em preço, em negócio. Era apenas um doce para espantar a tristeza. Mas a pergunta de Ricardo abriu uma porta que elas não sabiam que existia. Naquela noite, Lúcia contou a Helena sobre a proposta. Helena ficou assustada. Vender? Transformar sua arte, seu refúgio, em um produto? Eu não sei, Lúcia. Eu sou só uma velha fazendo doce em uma cozinha emprestada. A senhora não é só uma velha. A senhora é uma artista. E sua arte vale dinheiro. Dinheiro que pode nos ajudar a tirar a senhora daqui, disse Lúcia, com uma firmeza inabalável. Foi a palavra tirar que convenceu Helena. A possibilidade, ainda que remota, de sair daquele lugar, de reconquistar sua vida. Ricardo fez a primeira encomenda, 20 potes para um teste. O pagamento seria adiantado, R$ 150. R$ 150. Para Helena, que havia sido despojada de tudo, que não tinha um centavo em seu nome, a quantia parecia uma fortuna. Era o primeiro dinheiro que ela ganhava com seu próprio trabalho em toda a sua vida. A produção dos 20 potes foi uma operação de guerra. Lúcia comprou mais goiabas, açúcar e potes de melhor qualidade. As noites na cozinha se tornaram mais frequentes, o trabalho mais intenso. Mas agora havia um propósito. Não era mais apenas para espantar a tristeza, era para construir um futuro. Lúcia se tornou a sócia operadora de Helena. Ela era as pernas, os braços, a voz de Helena no mundo exterior. Ela entregou a encomenda a Ricardo e voltou com o dinheiro. A cena de Lúcia entregando as notas a Helena foi de uma emoção contida. Helena pegou o dinheiro, as mãos trêmulas. Ela cheirou as notas, o cheiro de papel, de tinta, de possibilidade. Elas esconderam o dinheiro em uma caixa de sapatos velha, no fundo do armário de Lúcia no vestiário dos funcionários. Era o tesouro delas, o segredo que alimentava o sonho da liberdade. O teste na padaria de Ricardo foi um sucesso estrondoso. Os 20 potes se esgotaram em um único dia. Os clientes voltavam pedindo mais dos doces da vovó, um nome fantasia que a clientela, sem saber, havia criado. As encomendas começaram a crescer. Primeiro, 30 potes por semana. Depois, 50. Ricardo indicou a goiabada para donos de pequenas pousadas e empórios da região. Logo, Helena estava produzindo não apenas goiabada, mas também doce de leite e figo em calda, ressuscitando todo o seu repertório. A caixa de sapatos começou a ficar pesada. Os R$ 150 se tornaram R$ 300, depois R$ 800, depois mais de 1.000. Cada nota era contada e guardada com um cuidado religioso. Com o dinheiro, elas não apenas compravam os ingredientes, mas também melhoravam suas condições. Compraram uma panela de cobre usada, que Lúcia encontrou em um bazar. A panela fez toda a diferença na qualidade do doce. Compraram potes padronizados, com tampas que fechavam melhor. Helena, a mulher que fora declarada incapaz, estava clandestinamente no comando de um pequeno e próspero negócio. Das cinzas de sua vida, ela estava fazendo não apenas doces, mas também dinheiro, dignidade e, acima de tudo, um plano. A cada pote vendido, a porta de ferro do Lar do Amparo parecia um pouco menos sólida. Meses se passaram em um ritmo de trabalho noturno e esperança diurna. A caixa de sapatos no armário de Lúcia estava cada vez mais cheia.
O negócio dos doces da vovó prosperava em segredo, um pequeno milagre florescendo no terreno árido do lar do Amparo. Helena, embora ainda fisicamente confinada, sentia sua alma se expandir a cada novo pote de doce que produzia. Havia uma nova luz em seu olhar, uma firmeza em sua voz que não estava presente quando chegara. Mas a vida, como Helena bem sabia, tem o hábito de testar a força dos que ousam se reerguer. E o teste veio na forma de sua própria filha. Sandra não retornara ao asilo desde o dia em que abandonara a mãe. Sua ausência era, para Helena, um alívio e uma dor constante. Mas Sandra não era movida por sentimentos, e sim por interesses. E seus interesses a trouxeram de volta àquele portão de ferro. Ela precisava da assinatura de Helena. Havia um imóvel, parte da herança, que ela queria liquidar. Para fazer isso, sem levantar suspeitas de abandono perante o juiz, ela precisava encenar o papel de filha preocupada. Sandra chegou em seu carro de luxo, vestindo roupas de grife e um perfume que anunciava sua presença antes mesmo que ela fosse vista. Ela caminhou pelos corredores do asilo com uma expressão de nojo, segurando um lenço perfumado perto do nariz para afastar o cheiro de pobre, como ela mesma pensaria. Encontrou Helena no pátio, sentada em seu banco de sempre, perto da goiabeira. Mas, naquele dia, Helena não estava apenas olhando para o vazio. Em seu colo, havia uma bacia de metal cheia de figos verdes. Com uma pequena faca, ela fazia cortes delicados em cada um deles, o primeiro passo para o preparo de um doce em calda. Suas mãos estavam manchadas pelo suco leitoso da fruta. Para Helena, aquelas manchas eram medalhas de seu trabalho, de sua redescoberta. Para Sandra, que se aproximava, eram a imagem da decadência. "Meu Deus, mamãe! O que a senhora está fazendo?" A voz de Sandra era estridente, carregada de repulsa. Helena levantou a cabeça. Ver a filha ali, depois de tanto tempo, foi como levar um soco no estômago. Todas as feridas que ela vinha tentando cicatrizar com o calor do fogão e a doçura do açúcar se abriram novamente. Ela não respondeu. Apenas continuou seu trabalho. O som da faca no figo era a única resposta que ela podia oferecer. A indiferença da mãe enfureceu Sandra. Ela queria uma mãe derrotada, chorosa, implorando por seu perdão. Não aquela mulher concentrada, quase digna. "Pelo amor de Deus, mamãe, nem aqui a senhora para com essa nojeira?" Sandra praticamente gritou, atraindo a atenção de alguns outros residentes e de uma enfermeira que passava. "Parece uma mendiga, remexendo em restos." A humilhação foi pública. As palavras de Sandra ecoaram no pátio silencioso. Helena sentiu os olhares de pena sobre si. Seu primeiro instinto foi esconder as mãos, esconder a bacia de figos, se encolher e desaparecer. Mas então, algo mudou. Ela pensou na caixa de sapatos, pensou nos elogios de Ricardo, pensou no sorriso de Lúcia, pensou no poder que aquelas mãos sujas haviam lhe devolvido. Lentamente, ela ergueu os olhos e encarou a filha. Não havia ódio em seu olhar, nem mágoa. Havia apenas uma calma fria, uma clareza que ela nunca tivera antes. Ela via Sandra não mais como sua filha, mas como a pessoa que ela realmente era, fraca, insegura e cruel. "Eu me dou ao trabalho de te colocar em um lugar para ser cuidada, e você decide brincar de cozinheira? Tenha um pingo de vergonha nessa cara", continuou Sandra, a voz trêmula de raiva e desprezo. A palavra brincar atingiu Helena. Aquilo não era uma brincadeira. Era a coisa mais séria que ela já fizera em sua vida. Sandra, percebendo que sua fúria não surtia o efeito desejado, mudou de tática. Ela forçou um suspiro de exasperação, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Enfim, não vim aqui para discutir suas atividades. Preciso que assine uns papéis." Ela tirou de sua bolsa de grife uma pasta e uma caneta. Abriu a pasta no colo de Helena, sobre os figos, e apontou para a linha onde ela deveria assinar. "É para a venda daquele terreno em outra cidade. Uma burocracia. Vai nos dar um bom dinheiro." O "nos" soou falso, obsceno. Helena olhou para os papéis. Não entendia os termos legais, as cláusulas. Mas entendia que estava prestes a assinar a sentença de mais um pedaço de sua vida, de seu patrimônio construído com o marido. Ela olhou para Sandra, depois para a caneta. Sua mão, manchada de figo, tremeu levemente ao pegar o objeto. Por um segundo ela hesitou. Pensou em recusar, em rasgar os papéis, em gritar. Mas então ela olhou além de Sandra, para a entrada do pátio, e viu Lúcia observando a cena de longe, o rosto contorcido de preocupação e raiva. O olhar de Lúcia a encontrou, e nele Helena viu uma mensagem silenciosa. "Seja forte.
Continue com o plano. Helena respirou fundo. Ela sabia que naquele momento a melhor arma não era a confrontação, mas a dissimulação. Ela precisava continuar sendo, aos olhos de Sandra, a velha senil e inofensiva. Com uma firmeza que surpreendeu a si mesma, ela assinou o documento. O nome Helena Vargas saiu um pouco tremido, mas legível. Sandra arrancou os papéis de sua mão antes que a tinta secasse. Ela sorriu, um sorriso de puro triunfo. Ótimo. Pelo menos para isso a senhora ainda serve, ela disse, guardando os papéis na bolsa. Ela se virou para ir embora, sem um beijo, sem um abraço, sem uma palavra de despedida. Mas antes de sair do pátio, ela se virou uma última vez. E faça um favor a si mesma, mamãe. Lave essas mãos. A senhora está fedendo a mato. A humilhação final. E então ela se foi, deixando para trás um rastro de perfume caro e veneno. Helena ficou ali, sentada, a bacia de figos no colo. As lágrimas, que ela segurara com tanta força, agora corriam livremente. Mas não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de raiva, de determinação. Lúcia se aproximou e sentou-se ao seu lado. Ela não disse nada, apenas pegou a mão de Helena, a mão manchada de figo, e a segurou com força. O gesto dizia tudo. Naquela noite, na cozinha escura do asilo, Helena não fez apenas o doce de figo. Ela adicionou um ingrediente novo à receita: a fúria. A cada volta da colher, ela canalizava a humilhação que sentira. O doce ficou mais escuro, mais denso, mais saboroso do que nunca. Ela sabia, com uma certeza que ardia em seu peito, que o jogo estava prestes a virar. A brincadeira de cozinheira, de Sandra, havia acabado de financiar a contratação do advogado que a colocaria atrás das grades. A visita de sua filha não a quebrara. Pelo contrário, havia lhe dado o combustível que faltava para ir até o fim. A caixa de sapatos já não era suficiente. O dinheiro agora era guardado em envelopes, classificados por data, somando uma quantia que Helena mal podia acreditar. Quase 10 mil reais. 10 mil reais ganhos com o suor de seu trabalho clandestino, com a farinha, o açúcar e a coragem que Lúcia lhe fornecia. Era o capital da virada, o tesouro de guerra acumulado em potes de vidro. A visita humilhante de Sandra foi o estopim. A raiva justa, decantada e apurada como seus doces, transformou-se em um plano de ação. Naquela mesma noite, após a produção furiosa do doce de figo, Helena e Lúcia se sentaram no chão frio da cozinha, ao lado do fogão ainda quente, e contaram o dinheiro pela última vez. É o suficiente, Lúcia. Está na hora, disse Helena, a voz firme como nunca. Lúcia, cujos olhos ainda brilhavam de indignação pelo que presenciara no pátio, concordou com um aceno de cabeça. Ela já havia feito uma pesquisa prévia, consultando amigos da faculdade de Direito. Tinha o nome de um advogado, um jovem idealista conhecido por pegar causas difíceis contra grandes tubarões. Dr. Afonso. Amando de Helena, Lúcia fez o contato. A reunião foi marcada em um café, longe do asilo. Lúcia levou consigo a história de Helena, a cópia do termo de curatela que conseguira subrepticiamente no escritório do asilo, e um pote da melhor goiabada. Dr. Afonso ouviu a história com uma atenção que misturava profissionalismo e incredulidade. A fraude era grosseira, o abandono evidente, a crueldade palpável. A internação baseada em um laudo de conveniência, a gestão criminosa dos bens, tudo configurava um cenário legalmente indefensável para Sandra. A filha dela usou um laudo de um médico comprado para declará-la incapaz e tomar seus bens, Lúcia resumiu, a voz carregada de emoção. Mas Dona Helena não é incapaz. Ela é a mulher mais lúcida e forte que eu conheço. Ela está comandando um pequeno negócio de dentro daquele inferno. Como prova final, Lúcia empurrou o pote de goiabada pela mesa. Isso, doutor. Isso é a prova da capacidade dela. Dr. Afonso, como Ricardo antes dele, provou o doce. E no sabor daquela goiabada, ele não sentiu apenas fruta e açúcar, mas a essência da resiliência de Helena. Aquilo selou o acordo. Ele pegaria o caso. O plano foi traçado com a precisão de uma receita. Dr. Afonso entrou com um pedido de habeas corpus para Helena, contestando a legalidade da internação. Juntou depoimentos de Lúcia e de outros funcionários, que, inspirados pela coragem de Lúcia, concordaram em testemunhar anonimamente a princípio, sobre a lucidez e a atividade de Helena. O próprio negócio clandestino dos doces foi usado como prova de sua capacidade de gestão.
A justiça, embora lenta, começou a se mover. A fraude de Sandra era tão óbvia que o juiz responsável pelo caso acatou o pedido de uma nova avaliação psiquiátrica para Helena, a ser conduzida por uma junta médica isenta. A notícia caiu como uma bomba no mundo perfeitamente arquitetado de Sandra. O clímax não aconteceu em um tribunal, mas de volta ao ponto de partida, os portões do Lar do Amparo. Era uma manhã de terça-feira, igual a tantas outras. Helena estava no pátio, cuidando de uma pequena horta de temperos que começara a cultivar em latas velhas. De repente, o som de um carro oficial parando bruscamente na frente do asilo quebrou a monotonia. Um oficial de justiça, um homem alto e de semblante sério, desceu do carro, acompanhado por Dr. Afonso. Ele não veio para uma visita de rotina. Trazia em mãos uma ordem judicial. A diretora do asilo, uma mulher cúmplice da farsa de Sandra, tentou argumentar, mas o oficial foi implacável. A ordem era clara: a liberação imediata de Helena Vargas. Lúcia, que fora avisada por Dr. Afonso, correu para o pátio. Seus olhos encontraram os de Helena e, sem dizer uma palavra, ela sorriu. Um sorriso que valia por todas as noites de trabalho, por todos os riscos corridos. O oficial de justiça se aproximou de Helena com um respeito que ela não recebia há muito tempo. Dona Helena Vargas, a senhora está livre. Vim para acompanhá-la. Helena olhou para o portão de ferro que fora a moldura de sua prisão. O mesmo portão que se fechara às suas costas, agora se abriria para seu futuro. A cena de sua saída foi a antítese de sua chegada. Ela não foi arrastada. Saiu de cabeça erguida, amparada de um lado por Lúcia e do outro por seu advogado. Ao passar pela diretora chocada, o oficial de justiça entregou-lhe outro documento. E a senhora, diretora, está sendo intimada a prestar esclarecimentos sobre esta internação ilegal. O asilo está sob investigação. A primeira lufada de ar do lado de fora do portão foi o sopro da liberdade. Helena respirou fundo, enchendo os pulmões não apenas com o ar da rua, mas com a sensação de vitória. O sol, o mesmo sol que zombara dela, agora a abraçava. A batalha, no entanto, ainda não estava ganha. Apenas o primeiro e mais importante passo fora dado. Com o controle de suas faculdades mentais legalmente restaurado, Helena, sob a orientação de Dr. Afonso, moveu-se para retomar o que era seu. A primeira ação foi uma medida cautelar para bloquear todos os bens que estavam sob a curatela de Sandra. A filha, que estava em meio a uma luxuosa viagem de compras pela Europa, foi notificada eletronicamente e teve seus cartões de crédito, alimentados pelo dinheiro de Helena, recusados. O castelo de cartas começou a desmoronar. Helena não comprou uma nova propriedade. Ela não precisava. Ela retomou o que era seu por direito. A primeira coisa que fez foi ir até sua casa, acompanhada por um chaveiro. A fechadura que Sandra trocara foi substituída. Ao girar a nova chave e abrir a porta de sua própria casa, Helena sentiu que o círculo se completava. A casa estava diferente, fria, impessoal. Sandra havia redecorado, trocando os móveis antigos e cheios de memória por peças modernas e sem alma. Mas a estrutura, as paredes, a essência do lugar ainda eram de Helena. Com a mente para negócios que descobrira possuir, ela não se contentou em apenas retomar sua vida de aposentada. A artesã dentro dela, agora também uma empresária, pulsava com novas ideias. Na edícula dos fundos, que antes era um depósito de tralhas, ela viu o futuro. Investiu parte do dinheiro que recuperara na construção de uma cozinha industrial artesanal, com fogões de baixa pressão, tachos de cobre reluzentes e bancadas de aço inox. Legalizou seu negócio, fundando a empresa com o nome que lhe pareceu mais apropriado: Helena Doces e Compotas, o sabor da liberdade. E em seu primeiro ato como empresária, ela nomeou Lúcia, a jovem enfermeira que arriscara tudo por ela, como gerente de produção, com um salário digno e participação nos lucros. Lúcia, que sonhava em fazer uma faculdade, agora via seu futuro se abrir de maneiras que nunca imaginara. 6 meses se passaram. A empresa de Helena era um sucesso retumbante. Os doces da vovó, agora com rótulo, marca e distribuição profissional, eram vendidos em redes de hotéis de luxo, delicatessens e exportados para outros países. O sabor da liberdade era, de fato, muito doce. Sandra, por outro lado, provava o amargo da justiça. Arruinada, respondendo a processos por estelionato, abandono de incapaz e apropriação indébita, ela perdeu tudo: o dinheiro, os amigos de interesse, o status social. Restou-lhe apenas a humilhação.
A cena final, a justiça poética em seu estado mais puro, aconteceu em uma tarde chuvosa. O interfone da casa de Helena tocou. Pela câmera, Helena viu uma figura encolhida sob a chuva, magra, com roupas gastas e o olhar derrotado. Era Sandra. Helena atendeu. A voz da filha, antes cortante e imperiosa, era agora um sussurro patético. Mamãe, por favor, me deixe entrar. Eu não tenho para onde ir. Helena sentiu o coração apertar. Era o instinto de mãe, uma força da natureza difícil de domar. Mas ela se lembrou do portão de ferro, do cheiro de desinfetante, da humilhação no pátio. Ela abriu o portão eletrônico e esperou a filha na porta da frente. Sandra se arrastou até ela, o rosto molhado pela chuva e pelas lágrimas. Mamãe, me perdoa. Eu errei, eu fui um monstro, mas eu sou sua filha. Ela começou o discurso de arrependimento que ensaiara pelo caminho. Helena a cortou, não com raiva, mas com uma calma inabalável, que era mais cortante do que qualquer grito. A vaga para descascar os figos e limpar o tacho ainda está aberta. O pagamento é por dia. O trabalho começa às 6 da manhã. Não se atrase. Ela não esperou por uma resposta. Fechou a porta suavemente, o clique da fechadura ecoando na sala fria. Do lado de fora, Sandra caiu de joelhos na calçada molhada, o som de seu choro abafado pela chuva. Ela finalmente estava pronta para provar o gosto amargo da justiça que ela mesma, com tanto esmero, havia plantado. Helena, do lado de dentro, encostou-se na porta. Uma única lágrima rolou por seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, nem de alegria. Era a lágrima da libertação final. Ela estava, enfim, livre de sua maior prisão, o amor cego por quem não merecia. E aí, o que você faria no lugar da Helena? Teria dado essa segunda chance, mesmo que fosse através do trabalho duro, ou acredita que certas traições não têm perdão? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Sua opinião é muito importante para nós. E se você se emocionou com a história da Helena e acredita na força da superação, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. A sua força nos inspira a continuar.